Às 2h20 de 15 de abril de 1912, 7,5 milhões de dólares sumiram no Atlântico em menos de 3 horas. Mas isso foi só o início da história econômica do Titanic. Com custo de 7,5 milhões de dólares e receita prevista de 20 milhões, foi projetado como negócio. Mas seu verdadeiro valor começou a crescer quando ele ficou partido no fundo do Atlântico. Neste vídeo, calculamos o balanço patrimonial de um naufrágio que se valoriza mesmo com sua carcaça se deteriorando a 3.800 metros de profundidade. Além das manchetes de desastre, dos filmes ao turismo de aventura, entre artefatos para leilão e taxas de entrada, há algo que a maioria nunca considera: a impressionante economia do Titanic. O Royal Mail Ship Titanic não era um navio comum, era a maior embarcação em operação quando entrou em serviço. O orgulho da White Star Line foi o segundo de 3 navios da classe olímpica construídos em Belfast pela Harland e Wolff. Os rivais da Cunard Lines estavam construindo os navios mais rápidos do mundo, então a White Star decidiu competir não em velocidade, mas em tamanho e luxo. O Titanic e o Olympic custaram 7,5 milhões de dólares cada, em 1912, valor que hoje supera 200 milhões. Passageiros da primeira classe tinham piscina, banhos turcos, ginásio, salas de fumo, restaurantes luxuosos e cabines das mais opulentas do mar. Essa riqueza coexistia com imigrantes que gastaram suas economias de uma vida em passagens de terceira classe para chegar à América. Isso não era simplesmente um navio, era uma economia flutuante. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, deslocava 46 mil toneladas e seus motores geravam 50 mil cavalos de potência. Para a White Star Line não era um luxo, era um ativo. Embarcação feita para realizar várias viagens anuais e lucrar com a venda de passagens. O negócio principal do Titanic era a venda de passagens, cujos preços refletiam a grande divisão econômica da época. Em 1912, uma passagem de 35 dólares, cerca de $1.000 hoje em dia. Mas as suítes de primeira classe mais luxuosas tinham preços astronômicos, custando bem mais de $4.000 ou $100.000 hoje em dia, uma quantia que representava mais de uma década de renda para um trabalhador médio na Grã-Bretanha daquela época. Durante seus 20 anos planejados de uso, o Titanic deveria gerar de 15 a 20 milhões de dólares em 1912, suficiente para pagar sua construção várias vezes. Para investidores, o Titanic era uma máquina de dinheiro. Para os passageiros, era um palácio flutuante, mas ficou marcado de outra forma na história. Entre os presentes, havia ricos, influentes e também pessoas esperançosas e determinadas. O modelo de negócios da White Star dependia de vender o prestígio do tamanho e do luxo. O Titanic não foi construído para ser o transatlântico mais rápido. O Lusitânia e o Mauritânia da Cunard conseguiam ultrapassar o navio, mas o Titanic prometia estabilidade, conforto e grandiosidade. A White Star acreditava que o conforto, não a velocidade, dominaria o mercado de imigrantes e luxo no Atlântico, vendendo bilhetes caros. Neste ponto, os lucros totais projetados do Titanic chegavam a 20 milhões de dólares. Em 2025, corrigido pela inflação, seria cerca de 620 milhões de dólares. Em 10 de abril de 1912, o Titanic saiu de Southampton rumo a Nova York em sua viagem inaugural. No domingo, 14 de abril, o tempo ficou extremamente frio, mas o mar estava calmo. Eu queria saber mais, então conversei com o arqueólogo marítimo James Delgado. Ali foi onde Fred Fleet e seu companheiro viram o iceberg, tocaram o sino e responderam à ponte sobre o que viam. Iceberg bem à frente, e lá está você. Estar naquela ponte onde o telemotor ainda está, onde Robert Hitchens girou aquele leme numa tentativa em vão de virar o navio. Naquela noite, o Titanic foi avisado sobre gelo, mas manteve alta velocidade. Às 23h40 avistaram um iceberg, mas era tarde para evitar a colisão. A colisão rompeu fatalmente 5 dos 16 compartimentos à prova d'água. A água entrou rápido, selando o destino do navio. Em poucas horas,
o maior navio do mundo afundou e matou 1.496 pessoas. Mas o navio construído por 7,5 milhões de dólares não gerou nenhum lucro. E tenho certeza de que não demorou para que os executivos e seguradoras levantassem a questão do dinheiro. Quem pagaria pelo prejuízo e como o balanço desse desastre seria resolvido? O Titanic estava segurado. A White Star Line havia feito um seguro de casco e máquinas no valor de 5 milhões de dólares em 1912, com um prêmio de 37.500 dólares, menos de 1% do custo de construção do navio. A apólice foi distribuída entre mais de 70 seguradoras na Lloyd's de Londres, garantindo que nenhuma empresa arcasse sozinha com o prejuízo. Em 15 de abril, com os sobreviventes ainda à deriva no Atlântico Norte, agentes da Lloyd's já calculavam o pagamento do seguro. Em menos de 30 dias, a quantia total de 5 milhões de dólares foi entregue à White Star Line. Naquele momento, o naufrágio do Titanic se tornou a maior reivindicação de seguro marítimo da história. Em outubro de 1912, a empresa entrou com uma petição no Distrito Sul de Nova York para limitar sua responsabilidade, argumentando que o desastre foi um acidente. O Titanic levava mais de 3.000 sacos de correspondência para o Royal Mail e cargas valiosas, como vinhos finos e peças de automóveis, avaliadas em dezenas de milhares de dólares. Todas as remessas estavam seguradas e as reivindicações foram rapidamente resolvidas. Para os seguradores, o Titanic foi um empreendimento caro. As indenizações permitiram que a White Star Line sobrevivesse à perda de seu navio-chefe. A White Star Line se recuperou com um seguro, enquanto famílias de passageiros e tripulantes buscaram indenização. Mais de 100 processos foram abertos nos Estados Unidos da América, somando 16 milhões de dólares, quase o dobro do custo do navio. A principal reivindicação individual foi da família Guggenheim, que pediu 470 mil dólares pela morte de Benjamin Guggenheim. A White Star Line alegou no tribunal que, pela lei marítima, sua responsabilidade se limitava ao valor dos botes salva-vidas e equipamentos restantes, apenas 91 mil dólares. Após 3 anos de disputa judicial, um acordo foi firmado em dezembro de 1915. As famílias receberam 664 mil dólares, menos de 5% do valor pedido originalmente. O acordo financeiro marcou o fim do Titanic como um ativo comercial, mas foi o início de um ícone cultural. A cada ano a história se valorizava, mesmo com os destroços se deteriorando invisíveis no fundo do mar. O Titanic foi projetado para gerar mais de 20 milhões de dólares em receita durante sua vida útil, e sua história econômica deveria ter acabado aí. Mas na verdade aquilo era só o começo. Por 73 anos, o Titanic foi o túmulo mais caro do oceano. Muitos acreditavam que ele nunca seria encontrado, mas a busca pelo Titanic criaria uma nova economia, medida em expedições, tecnologia e descobertas. Isso eleva o custo do Titanic para 5,6 milhões de dólares. O Titanic afundou em 1912 e os destroços ficaram a 3.800 metros no Atlântico Norte. A tecnologia da época não o alcançava e a posição dos destroços era incerta. As últimas coordenadas enviadas pelo rádio do Titanic estavam a 15 milhas de seu real local de descanso. Por décadas, esteve além do alcance humano. Poucos meses após o naufrágio, propostas de resgate foram desenvolvidas. Um plano sugeria bombear ar comprimido no casco para levantar o Titanic. Em 1914, uma empresa britânica planejava usar eletroimãs em um submarino para erguer o navio por partes. Calculava-se que resgatar o Titanic custaria milhões em uma época em que nem os governos mais ricos investiriam em tecnologia sem comprovação de eficácia. Nas décadas de 1920 e 1930, o Titanic seguiu como mito. Escondido sob as ondas, apenas sua lenda estava emergindo. Após a Segunda Guerra Mundial, a exploração em águas profundas avançou rapidamente. O sonar podia mapear o fundo do mar. Nas décadas de 1960 e 1970, aventureiros propuseram expedições. Alguns planejavam usar submersíveis movidos a energia nuclear. Alguns propuseram enviar embarcações com grandes redes para vasculhar o fundo do oceano.
Milhões foram prometidos, mas todas as expedições fracassaram. Os destroços permaneceram escondidos na escuridão. O Titanic estava se tornando algo novo, um buraco econômico onde caçadores de tesouros gastavam fortunas sem retorno. Mas seu valor cultural crescia a cada tentativa. E, para uma empresa de resgate, os retornos poderiam ser astronômicos. Na década de 1980, a tecnologia finalmente havia alcançado. Em 1985, Roberto Ballard, do Instituto Oceanográfico Woods Hole, fez uma parceria com um instituto de pesquisa francês. Juntos, eles lançaram uma expedição usando sonar avançado e um trenó robótico chamado Argo. O custo atingiu milhões, com parte financiada pela Marinha dos Estados Unidos da América. A missão tinha como objetivo testar equipamentos para localizar submarinos afundados. A busca pelo Titanic era a história de cobertura. Em 1º de setembro de 1985, pouco após a meia-noite, as câmeras do Argo enviaram as primeiras imagens. Uma caldeira meio enterrada na areia, depois destroços espalhados pelo fundo do mar e, finalmente, a proa quebrada do Titanic surgindo da escuridão como um fantasma. O navio foi encontrado 73 anos após desaparecer, encerrando o gasto de milhões de dólares nas buscas. A participação da Marinha dos Estados Unidos da América impediu a divulgação dos custos exatos, mas estimativas apontam que a expedição custou entre 5 e 10 milhões de dólares em 1985, superando o valor de construção do Titanic em 1912. A busca pelos destroços custou mais que construir o navio. A notícia da descoberta chocou o mundo. Por décadas, o Titanic foi o maior mistério não resolvido do mar. Agora, finalmente, ele estava visível, sua proa intacta, mas marcada. A popa estava em fragmentos retorcidos, com convés, corrimãos e lustres parcialmente intactos. A embarcação naufragada e seu conteúdo passaram a ter um novo valor. O Titanic começou como um ativo comercial, mas agora seu valor econômico não era mais medido por viagens, e sim pela história que contava. A descoberta levantou uma nova questão. O Titanic deveria permanecer intocado ou seus artefatos deveriam ser recuperados? Em 2 anos, as primeiras expedições de resgate começariam e a economia do Titanic mudaria novamente, passando de seguros e receitas perdidas para leilões, coleções e o valor das memórias. O valor total de dinheiro investido no Titanic agora está em cerca de 15,6 milhões de dólares. Em 1987, 2 anos após descobrirem o Titanic, ocorreu a primeira missão de salvamento. A Royal Mail Ship Titanic Inc., dos Estados Unidos da América, obteve direitos exclusivos de salvamento. Com submersíveis tripulados franceses, desceram aos destroços a 3.800 metros e começaram a recuperar objetos. Pratos de porcelana, talheres estampados com o emblema da White Star, roupas, até mesmo garrafas de champanhe não abertas, tudo veio das profundezas. Nas 2 décadas seguintes, a Royal Mail Ship Titanic Incorporada recuperou mais de 5.500 itens. Os custos de conservação chegaram a milhões de dólares, mas os artefatos valorizaram conforme o fascínio do público aumentava. Um prato que já serviu um passageiro da 3ª classe pode hoje valer dezenas de milhares de dólares. Uma pulseira cravejada de joias recuperada da lama do fundo do mar foi avaliada em centenas de milhares de dólares. Cada artefato retirado da lama valia mais do que uma vida inteira de salários do passageiro que o possuía. Em 2018, o valor da coleção havia disparado para impressionantes 200 milhões de dólares. O tesouro era tão desejado que um lote de porcelana do Titanic foi leiloado por mais de 1 milhão. Uma chave de um armário de coletes salva-vidas foi vendida por 85 mil dólares. Um cardápio do último jantar do navio arrecadou 118 mil dólares. Em termos financeiros, o artefato superou o custo original de construção do Titanic em mais de 20 vezes. Mas quem é o dono do Titanic? Tribunais dos Estados Unidos da América decidiram que ninguém pode ser dono dos destroços. É uma sepultura marítima protegida pelo direito marítimo internacional. Artefatos poderiam ser reivindicados por quem os recuperasse. A Royal Mail Ship Titanic Incorporada obteve direitos exclusivos de salvamento em 1994,
o que provocou décadas de disputas judiciais. Museus, governos e descendentes dos passageiros discutiram se os pertences do navio deveriam ser comprados e vendidos como mercadorias. Os destroços do Titanic são inestimáveis e intocáveis, mas talheres, joias e bagagens podiam ser comprados em leilão. Bem, esse é um problema antigo, não é? Sério, quero dizer, há uma variedade de coisas que saíram do solo e acabaram sendo vendidas. Os artefatos do Titanic são uma dessas coisas que certamente despertaram muito interesse, e as pessoas sempre quiseram comprá-los. Para deixar claro, nada que foi retirado dos destroços desde sua descoberta em 1985 foi comprado. Tudo lá foi recuperado sob os auspícios dos tribunais, tanto na França quanto, por fim, nos Estados Unidos, onde, sob a lei do almirantado e salvamento, esses salvadores em posse foram encarregados de manter a coleção unida e compartilhá-la com o público. Como responsáveis, concordaram com os termos. E as exposições do Titanic viajam e conectam as pessoas à história através dos objetos reais. Para milhões, os artefatos viraram uma forma de conexão com a tragédia humana de 1912. Esses objetos eles são valiosos e insubstituíveis. Cada um carrega um peso emocional que torna seu valor econômico quase impossível de medir. Os artefatos não ficaram só em cofres, mas viajaram pelo mundo. Exposições do Titanic ocorreram em Londres, Paris, Nova York, Tóquio e Sydney, atraindo milhões de visitantes pagantes. Em algumas cidades, as exposições atraíram multidões recordes, gerando receitas de dezenas de milhões de dólares. Para a Royal Mail Ship Titanic Inc., o naufrágio não era apenas uma aposta legal, era um modelo de negócio. A história do navio agora podia ser monetizada em um palco global. Itens individuais do Titanic que escaparam do fundo do mar alcançaram somas enormes. Em 2013, o violino tocado por Wallace Hartley durante o naufrágio foi vendido por 1,7 milhão de dólares. Cadeira de convés do navio foi vendida por 300 mil dólares. Até mesmo um apito usado por um oficial sobrevivente alcançou mais de 100 mil dólares. Mas os artefatos eram apenas fragmentos. O naufrágio seguia intocado, protegido pela lei e profundidade. Eis a contradição. O casco, as hélices e os motores do Titanic, milhares de toneladas de aço, não têm valor como sucata, mas um anel, um cardápio ou uma peça de porcelana fina podem valer fortunas. No início dos anos 1990, a economia do Titanic mudou totalmente. Não se tratava mais de navios, seguros ou até mesmo artefatos, era sobre a mídia. O total agora chega a impressionantes 215,6 milhões de dólares. Em 1997, James Cameron lançou Titanic. Na época, era o filme mais caro já feito, custando 200 milhões de dólares. Assim como o navio, a aposta era enorme e os críticos previram um desastre. Em vez disso, o filme se tornou uma das obras de mídia mais lucrativas da história. Titanic arrecadou 2,26 bilhões de dólares em todo o mundo, somando seu lançamento original e relançamentos posteriores. Vendeu mais de 30 milhões de DVDs. A trilha sonora, dominada por Meu Coração Vai Continuar, de Celine Dion, vendeu mais de 30 milhões de cópias, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. O filme foi mais do que entretenimento. Foi uma indústria em si mesmo. O sucesso do filme gerou um efeito dominó. Produtos do Titanic inundaram o mercado. Réplica de joias, modelos de navios, pratos comemorativos. O turismo para Belfast e Halifax disparou. Vários documentários surgiram depois, muitos financiados pelo sucesso do blockbuster de Cameron. O filme transformou o Titanic de uma tragédia histórica em uma franquia global. Um império midiático de bilhões de dólares, com a própria história como o artefato mais valioso, inspirando vários documentários e vídeos como este. A ironia de fazer este vídeo não passou despercebida por mim. Em 2003, a Disney e Cameron lançaram Fantasmas do Abismo, filmado nos destroços com submersíveis. Com custo de 13 milhões de dólares, 28,7 milhões mundialmente. Canais como National Geographic, Discovery Channel e British Broadcasting Corporation produziram dezenas de outros, cada um atraindo milhões de espectadores.
O filme de James Cameron ficou famoso pela trilha principal My Heart Will Go On, de Celine Dion. Esse álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo todo e gerou cerca de 350 milhões de dólares, tornando-se a trilha sonora orquestral de filme mais vendida da história. Nos primeiros 5 anos, após o lançamento, a edição em vídeo doméstico do filme vendeu mais de 58 milhões de cópias no mundo todo, arrecadando mais 600 milhões de dólares. O total segue crescendo e já soma 3,2 bilhões de dólares, tornando os valores anteriores irrelevantes. Mas o valor de Titanic mudou mais uma vez. Deixou de ser só um naufrágio ou filme e virou destino. Cidades onde o Titanic foi construído, navegou e foi lembrado, transformaram a lenda em turismo. Museus e exposições se tornaram motores da economia local. Em 31 de março de 2012, 100 anos após o lançamento do Titanic, Belfast inaugurou um novo monumento ao navio. O Titanic Belfast é um museu e centro de visitantes de 77 milhões de dólares inaugurado no antigo estaleiro Harland e Wolff. Ele foi criado para ser mais que um memorial, funcionando como motor econômico. Nos primeiros 3 anos, mais de 100 milhões de dólares foram gastos por visitantes em hotéis, restaurantes e passeios pela cidade. O Titanic Belfast recebeu mais de 6 milhões de visitantes em 10 anos. O gasto direto no museu chegou a quase 550 milhões de dólares, tornando-se um dos ativos mais lucrativos da Irlanda do Norte. De acordo com um relatório da Deloitte, essa indústria vale mais de 100 milhões de libras para Belfast todos os anos. O que antes era um estaleiro abandonado agora é um distrito de destino lucrativo, sustentado quase inteiramente pelo legado do Titanic. O pós-vida econômico se estende muito além de Belfast. Halifax, Nova Escócia, onde mais de 100 vítimas estão enterradas, recebe turistas anualmente. Trilhas e memoriais do Titanic em Southampton atraem milhares de visitantes. Enquanto Nova York tem passeios a pé do Titanic, cada cidade lucra com o legado do navio. Até a China construiu uma réplica em tamanho real como parte de um parque temático do Titanic. Desde a década de 1990, exposições itinerantes organizadas pela Royal Mail Ship Titanic Incorporated e outros grupos viajaram pelo mundo, de Tóquio e Sydney a Paris e Las Vegas, com ingressos a $30 e mais de 30 milhões de visitantes ao longo de 3 décadas. Essas exposições sozinhas já geraram quase 900 milhões de dólares em receita, borrando a linha entre arqueologia e entretenimento. E onde uma história chama tanta atenção a ponto de criar uma indústria bilionária, o merchandising vem em seguida. Em 2021, a Lego lançou seu conjunto do Titanic, um dos maiores da história da empresa. O conjunto, vendido por $680, esgotou semanas após o lançamento. Mais de 50 mil unidades foram vendidas mundialmente, gerando mais de 30 milhões de dólares em receita. Turismo, exposições e produtos licenciados lucram com sua memória. Mas a 3.800 metros abaixo do Atlântico está o próprio ativo original, o naufrágio. No século XXI, a tecnologia finalmente permite que clientes pagantes vejam isso com seus próprios olhos. Foi fascinante fazer isso. Essas pessoas pagaram caro, mas me deram a oportunidade de ir e relatar honestamente o que observei sobre os mergulhos. Foi um tanto surreal se encontrar selado em uma esfera de níquel-aço de 2 metros de diâmetro, trancado e descendo por 2 horas e meia em espiral, mergulhando em um frio crescente e numa escuridão eterna. As paredes do submersível começam a suar por causa da condensação da sua respiração, já que o calor que você traz no ar quente condensa à medida que vai ficando mais frio. Por fim, você pousa com um leve solavanco no fundo do mar e observa a vasta planície abissal de lama, com vários organismos marinhos e pequenos pedaços de carvão. O sonar detecta uma grande parede à frente e, enquanto avanço, de repente surge da escuridão a proa de bombordo do Titanic, ainda pintada, mas sangrando. O valor econômico total do Titanic está em 4,6 bilhões de dólares, uma quantia que ninguém poderia ter previsto.
O Titanic ficou 73 anos desaparecido. Em 1985 ele foi encontrado, mas só cientistas e câmeras de televisão tiveram acesso aos destroços. A tecnologia mudou isso. Pela primeira vez, civis puderam visitar o Titanic. O custo: $250 mil. A Ocean Gate vendeu vagas em um submersível experimental, prometendo aos turistas uma experiência única até o naufrágio mais famoso do mundo. Cada expedição levava apenas um punhado de passageiros, mas até mesmo uma única temporada de mergulhos poderia gerar milhões em receita, sendo um destino para o turismo de aventura de elite. Para muitos, valia pagar $250 mil para vivenciar a história. Mas os riscos são tão extremos quanto a profundidade, e para alguns, o preço foi muito mais do que apenas o valor da entrada. Em 1912, a suíte de primeira classe do Titanic valia cerca de $100 mil. Em 2023, visitar seu túmulo custava mais que o dobro. Ambos pagaram por um túmulo submerso. O último dinheiro que eles gastaram na vida. Desde o momento em que o Titanic foi descoberto, uma pergunta permaneceu: o Titanic pode ser içado? Engenheiros estimam que levantar o navio hoje custaria mais de $1 bilhão. Considerando que o Costa Concordia custou mais de $1 bilhão, imagino que o Titanic seria significativamente mais caro. O Titanic está em pedaços, espalhado pelo fundo do mar, muito frágil para sobreviver a qualquer tentativa. Mas as pessoas seguem especulando. Se os destroços fossem içados, quanto valeriam? Museus estimam bilhões. Casas de leilão sugerem 5 bilhões ou mais, mas a lei internacional proíbe isso. O naufrágio foi declarado memorial marítimo, não alvo de salvamento. Economicamente, o Titanic virou o maior paradoxo. O naufrágio mais valioso do mundo jamais será vendido. O valor cultural e comercial do Titanic são indissociáveis. Arqueólogos veem como sagrado, empresários como fonte de lucro. Cada artefato, ingresso e documentário aumenta seu valor financeiro. Diferente do ouro ou petróleo, o valor do Titanic cresce à medida que se deteriora. Seu casco enferrujado alimenta a fascinação, e a fascinação alimenta o lucro. Os acionistas com direitos de salvamento poderiam, pelo preço certo, vendê-los a colecionadores, corporações ou nações, tornando o mito um ativo negociável. Frágil para ser içado, o Titanic foi registrado digitalmente com varreduras a laser 3D. Essas réplicas digitais podem impulsionar o turismo virtual, alcançando um público muito maior do que os visitantes presenciais e movimentando centenas de milhões. Então, como está o balanço? A construção do Titanic custou $7,5 milhões. Os artefatos já somam $200 milhões. O filme de James Cameron arrecadou mais de $2 bilhões, além de mais de $1 bilhão com turismo e exposições em Belfast, totalizando um valor impressionante. Hoje, o valor econômico total do Titanic ultrapassa $4,7 bilhões, e esse número continua crescendo. O Titanic afundou, causando prejuízo aos donos, mas seu valor só cresce. Era para gerar $20 milhões ao longo de 2 décadas. No último século, ele gerou bem mais de 200 vezes esse valor.